Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que transmite pela própria rádio, pela Web TV e pelo Spotify. Nós temos a satisfação de estarmos mais uma vez junto a vocês para darmos prosseguimento aos comentários sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Adotamos a proposta de Kardec para enfatizarmos o ensino moral no estudo do Novo Testamento e seguimos o livro de mesmo título de nossa autoria, Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, editado pela casa editora O Clarim, de Matão. No dia de hoje, nós vamos comentar uma epístola histórica muito significativa e que, na verdade, não é muito divulgada, não é? Por isso é que nós temos que destacá-la nessa oportunidade. É a Epístola a Filemon. Então vejam bem os esclarecimentos gerais, prévios, né, para nós entendermos. Filemon era um homem rico, que morava na região de Colossos, ou seja, mais numa parte quase que central da Ásia Menor, atualmente Turquia. E Filemon teve um escravo que fugiu, chamado Onésimo, pois aí é que se estabelece então todo o enredo, né, que Paulo desenvolve nesta epístola dirigida a Filemon. Então, o que acontece? Os historiadores bíblicos nos informam que essa epístola teria sido escrita em Roma, num período em que Paulo estaria preso, ou mais provavelmente há uma outra vertente em que Paulo teria escrito no período em que ele estava detido em Éfeso. Então, se ele escreveu em Éfeso, no período que ele estava detido, foi por volta do ano 54 da nossa era, que é a hipótese mais provável. Então, Paulo já estaria em torno de 50 anos de idade. Então, esse é o maior indício. Então, o que aconteceu? Paulo estava preso, né, em Éfeso, e ele escreve a Filemon, motivado pelos relatos daquele escravo fugitivo chamado Onésimo, que chegou até Éfeso e veio a conhecer Paulo, e ficou muito sensibilizado pelos ensinos de Jesus. É interessante que na epístola dirigida aos Colossenses, Paulo faz referência a essa epístola a Filemon, não designando-a, né, explicitamente, mas escrevendo o seguinte: e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, quer dizer, a epístola aos Colossenses, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, a que veio de Laodiceia, lede-a também vós. Então, essa de Laodiceia é referência, sem dúvida nenhuma, segundo os vários indícios, a essa epístola dirigida a Filemon. Então vejam, Paulo ficou muito sensibilizado pelos depoimentos do escravo fugitivo Onésimo e pelo interesse que ele demonstrou em se reaproximar do seu antigo proprietário. Proprietário sim, porque na lei de escravidão daquela época, o senhor era proprietário, era dono de um escravo. E nessas condições é que Paulo se sensibilizou e redigiu essa epístola. Ela ficou muito destacada na história, porque inclusive Lutero, né, o grande reformador, fez referência a ela. Essa epístola representa um exemplo encantador e magistral do amor cristão. E é essa ótica que nós vamos trabalhar lá no dia de hoje. Então vejam, nessas condições,
É importante, então, considerarmos aí alguma dessas informações presentes também no livro Paulo e Estevão, né? O grande romance histórico psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel. E nesse livro Paulo e Estevão, Emmanuel registra: a palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças, e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado que passou a história do cristianismo na carinhosa Epístola a Filemão. Então vamos agora destacar alguns versículos, né, dessa epístola. No versículo 1 do capítulo 1, Paulo, veja o que Paulo escreve: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, o nosso cooperador. Saúdam-te também Epáfras, o meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então fica claro que Paulo estava realmente preso, e ele contava com a colaboração de Timóteo para redigir essa epístola. E ele cita inclusive Epáfras. Epáfras era, na realidade, alguém que estava também detido e que foi depois um divulgador do Evangelho na região de Colosso. E ele esteve com Paulo ali naquele período, né, da prisão. Por isso é que Paulo se referiu ao companheiro de prisão, portanto, na cidade de Éfeso. Então ele está se dirigindo nessa epístola a um homem, a Filemão. E num versículo desse mesmo capítulo, escreve Paulo: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Então, nesse versículo, fica claro, e Paulo destaca, que o conhecimento cristão já estava sendo incorporado por Filemão, e valoriza a fé, valoriza o bem, né, que ele já estava se comprometendo. Mas a partir daí é que vem o comentário, né, que é chave aí nessa epístola. Todavia, escreve Paulo para Filemão: peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Veja que significativa essas anotações presentes nesses versículos. Em primeiro lugar, Paulo velho. Paulo estava aproximadamente com 50 anos. No contexto daquela época, do primeiro século, 50 anos de idade já era considerado uma pessoa idosa, sim, considerando a expectativa média de vida. E ele escreve também: agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então, ele se referia que ele estava envolvido, né, comprometido com Jesus Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo, aí tem um duplo sentido. Pode ser que ele se referia a ser um prisioneiro em função de ser um divulgador do Cristo, é uma hipótese. E a outra hipótese é que ele estava já aprisionado na sua intimidade, comprometido na sua intimidade com os ensinos de Jesus. Então as duas versões são válidas aí para essa interpretação. Mas ele prossegue nessa epístola: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Onésimo aceitou o ensinamento de Jesus transmitido por Paulo no período que Paulo estava preso. Então ele passa a ser um seguidor de Paulo, um discípulo de Paulo. Daí Paulo ter se referido a meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então isso é muito importante. Quer dizer, até nos momentos de aprisionamento, Paulo estava conversando, estava divulgando, estava convencendo as pessoas para os ensinos de Jesus.
Então essa epístola é que Paulo se dirige a Filemon, o homem rico ali da região de Colosso, e fazendo um apelo, né, pelo jovem escravo fugitivo Onésimo. E é nessas condições é que nós passamos, portanto, a compreender o significado profundo, né, dessa epístola. Vejam, Paulo estava simplesmente pedindo que Filemon o recebesse de volta, o que não era praxe naquela época, porque um fugitivo, um escravo fugitivo, ele estava sujeito a punições gravíssimas, né, pelo fato de ter fugido do seu proprietário. Então não seria algo comum e muito menos esperado por parte de um proprietário de escravo recebê-lo de volta. Mas vamos prosseguir aqui na leitura de alguns versículos outros dessa epístola a Filemon. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Então Paulo diz que por ele poderia manter Onésimo ali como um auxiliar, um cooperador dele, né, nas suas prisões, nas prisões do Evangelho, quer dizer, inclusive no sentido do comprometimento com o Evangelho. Gostaria de conservá-lo comigo. Mas, prossegue Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não há como servo antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de mim, assim na carne do Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, no fundo, Paulo estava pedindo a Filemon o perdão a Onésimo, a liberação de Onésimo, para que ele não ficasse mais com aquele peso de ser um escravo fugitivo e sujeito a punições. Então, Paulo queria que Filemon o liberasse, tanto para trabalhar com Filemon, como também para eventualmente colaborar com Paulo. Mas o objetivo era o perdão, era estender a absolvição a Onésimo pelo ato que ele fez de fugir, né, de seu proprietário. Então, nessa altura, Filemon é comparado a um pai que recebe de volta um filho. A propósito, então nós lembramos da parábola do filho pródigo, que foi registrado por Lucas no seu Evangelho, e que é exatamente mais um exemplo de uma ação misericordiosa do amor de Deus. É isso que quis Jesus ensinar com a parábola do filho pródigo. Então, é a mesma tônica que acontece aqui, não é? na Epístola a Filemon, onde Paulo pede, na realidade, que Filemon o tratasse como um filho que retorna à casa do pai. Não é? Então, é essa a ideia. Então, o apelo para a renúncia, para evitar-se impiedades, punições, de acordo com as tradições da época. Então, Paulo passa a desenvolver o quê? Uma proposta que venha a ser clarificada como um raciocínio de afeto que transcende as normas, as tradições da época, né? Essa era a ideia. Então fica evidenciado nesses trechos, nesses versículos que nós lemos, a proposta de Paulo de absolvição no sentido humano, de perdão e de reconhecimento por parte de Filemon a Onésimo como um filho que retorna à casa do pai. Essa é a proposta essencial, né, nessa epístola de Paulo a Filemon. Então, nessas condições, é muito importante nós considerarmos
os exemplos, né, as marcações bem evidentes que ficam registradas nessa epístola, que é um exemplo de amor cristão. É isso que nós temos que considerar. A propósito, no livro Palavras de Vida Eterna, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nessa edição da Comunhão Espírita Cristã, comenta exatamente trechos dessa epístola a Filemon, e intitulada esse capítulo Nos Domínios do Bem. Então, anota Emmanuel: escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas por espontâneo. Então comenta Emmanuel: assim também o Divino Mestre, para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Então Paulo está fazendo uma conclamação para que a atitude seja livre por parte de Filemon. Ele sugere, mas que Filemon seja livre, seja espontâneo, não seja, portanto, forçado a tomar essa decisão. Então isso é muito importante, né, para se evitar regimes compulsórios, vamos assim dizer. E essa resposta então passa a ser de natureza voluntária por parte de Filemon. E é por isso que ela passa a ter grande importância. E nesse capítulo, então, que nós comentamos, nós temos também nesse livro uma outra manifestação do Espírito Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, comentando esse mesmo versículo de Filemon. Veja que Emmanuel deu destaque, né, a essa epístola. E ele passa, inclusive, a considerar algo que é bastante significativo para nós, nesse livro, Palavras de Vida Eterna. E ele anota o seguinte: ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama, a nós todos, em certas ocasiões, com base responsável que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é que lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor, não como quem assina e procede através de constrangimento, mas de livre vontade. Emmanuel, então, ele chama a atenção, mais uma vez, para a vontade que deve gerar uma ação consciente e livre, usando, portanto, do livre arbítrio. É esse o raciocínio de Emmanuel, utilizando dessa epístola a Filemon. E partindo, inclusive, agora para uma análise de outros versículos, escreve Paulo: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim tu deves. Sim, meu irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia receba as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência,
sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Veja que interessante, quer dizer, Paulo está se propondo até a assumir um compromisso. Se Onésimo deve alguma coisa a Filemão, Paulo se responsabilizaria. Mas ele pede, acima de tudo, que confie, né, na obediência. Então são fatos marcantes presentes aí nessa epístola, né, de Paulo a Filemão. Sobre isso, Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo intitulado Por Cristo, né, o mesmo versículo: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Vejam o senso de responsabilidade de Paulo. Então, comenta Emmanuel o seguinte: enviando Onésimo a Filemão, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse no seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Então isso é muito importante. Nós somos os maiores devedores do Cristo, não é? É assim que comenta Emmanuel. E ele escreve: se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, e nessa circunstância reside o nosso título mais alto. Emmanuel, portanto, ele comenta de uma forma muito clara, profunda, essa questão. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também o teu credor, e deves colocar os danos do caminho em conta divina passando adiante. Veja que comparação bela feita por Emmanuel. O Cristo é também o teu credor, e deves colocar os danos do caminho em tua conta divina passando adiante. Então, meus amigos, essa epístola de Paulo, dirigida ao rico senhor Filemão, pedindo a liberação, a absolvição, o perdão do escravo fugitivo Onésimo, e com o apelo, né, do amor cristão, é muito significativo. E é nessas condições é que nós temos que lembrar também de uma frase de Emmanuel: saibamos, pois, obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo, e aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. Então, em síntese, a epístola de Paulo a Filemão, ela aborda o respeito, a liberdade das pessoas, como uma das condições indispensáveis no contexto do amor cristão. Vejam que belas anotações Paulo fez nessa epístola, com o apelo à liberdade, ao amor, ao perdão. É essa ideia que nós devemos deixar bem marcada, bem registrada, quando nós lemos, relemos e meditamos em torno da epístola de Paulo a Filemão. Deixamos assim, meus amigos, com vocês essas reflexões, para que possamos pensar no andamento, no desenvolvimento das nossas vidas, em eventuais situações de certa forma similares. E os convidamos
para estarmos juntos mais uma vez na próxima quarta-feira, quando estaremos comentando uma outra epístola de Paulo à luz do Espiritismo. Até lá e uma boa noite a todos.